close till I get up. Time is back. Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Está no ar mais um Node. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor e trabalho na área de segurança da informação. Hoje temos um convidado que vai falar sobre gestão do conhecimento. Aqui comigo estão meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Salve, Marcelo, que manda de bom. Salve, galera! Hoje é um dia em que a gente vai descobrir que conhecimento é poder. Então, fiquem ligados no nosso Node que hoje vai ser demais. E você, Bruno, tudo bem? Manda um salve. Boa noite, boa noite. Então, hoje é o dia da gente ganhar conhecimento. Ou descobrir que a gente tá com muito pouco também, né? Porque às vezes acontece isso. Vamos ver, meus amigos. Abram o Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve, Fernando Zaidan, tudo bem com você? Fala um pouco de você, o que você faz. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite Bruno, Heitor, Marcelo. Boa noite quem está nos ouvindo aí neste podcast espetacular. Gente, é uma satisfação muito grande participar aqui. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite e me juntar a esse time de feras aí que já vem fazendo esse podcast. Bom pessoal, eu sou um jovem dinossauro, e nem fiz 40 anos ainda, de profissão. Estou com 38 anos de profissão. E lá nos idos de 1980 e alguma coisa, eu dava aula de Basic. Vocês três aí, vocês lembram de Basic ou vocês não são dessa época? Lembro, faz tempo, hein? Faz. Eu lembro Basic, Pascal, tudo aí já coloquei a mãozinha. Não, Fortran não. Pois é, pessoal, eu dava aula de Basic naqueles TK-85 com monitor da Philips. Vocês lembram aquele monitor preto e branco? É uma coisa, né? Eu gosto de me lembrar dessa época que eu tinha 20 e poucos anos e também já empreendia. Tinha uma empresa que desenvolvia software para microinformática, principalmente em Clipper. Clipper Summer, Clipper Alton, meu Deus. Mas aí a minha carreira veio seguindo nessa direção, como desenvolvedor, analista, até chegar na área de gestão da tecnologia. E é nessa gestão que eu estou me posicionado, né? Então eu sou professor e consultor, leciono em pós-graduação e em mestrado, e dentro disso a gestão da TI, a gestão de processos, de projetos, da arquitetura corporativa e a gestão da informação e do conhecimento são as áreas que eu estou posicionado. Eu tenho 2 filhos que foram também para a área da tecnologia, mas eles são da área de games. Eles têm uma empresa de games, atualmente a empresa deles é a Gamecraft Studios, mas já foi a TDZ Games. Na época da TDZ, em 2016, 2017, eu era pai gestor e patrocinador. Mas valeu a pena. Eles hoje têm uma empresa, estão prestando serviço, lançaram alguns jogos, tá, pessoal? Lançaram jogos para PS4, para a plataforma do PC também. E eles estão hoje sem a necessidade do pai gestor e do patrocinador mais. Então estamos aqui hoje para falar da gestão do conhecimento. Eu sei que vocês já pegaram o meu e-book sobre o KM Canvas, né? E é isso que a gente vem falar, nessa área tão importante, né? E você falou uma frase emblemática, e eu também, Heitor, tenho uma frase muito legal, que se procurarem no Google aí, vocês vão remeter artigos de minha autoria, que é: o conhecimento tem pernas e caminha para casa todos os dias. O que significa isso, né, pessoal? Nós estamos trabalhando numa empresa,
as oportunidades estão muito amplas hoje. Eu estava acabando de ler e ouvir pesquisas sobre contratações na área de TI, estão difíceis de achar profissional, tem vagas sobrando, mas não acha os profissionais. Quando acha, o profissional vai para casa todos os dias. E se ele não voltar no outro dia? Ou seja, o que a empresa fez para que aquele conhecimento dele ficasse retido, né, no momento dessa ausência dele? Essa semana mesmo, na empresa dos meus filhos lá, um rapaz que está desde o princípio com eles foi para Portugal. Anteontem. Foi tentar a vida em Portugal. A mãe dele já mora lá, né? Então, o que a empresa, uma empresa de games, o que uma empresa de TI faz para reter o conhecimento dos colaboradores? É esse o nosso papo de hoje, pessoal. Com certeza. Fernando, já que tu citou, eu gostaria de te pedir se tu poderia explicar um pouco para nós e para os nossos ouvintes o que é então o KM Canvas, o que é essa gestão de conhecimento e só uma explicação, como que funciona aqueles 13 blocos desta metodologia de transferência de conhecimento que tu citas no teu e-book? Beleza. Vamos lá. Bom, a gente sabe que a gestão do conhecimento, ela abrange desde a concepção até a disseminação, né? A criação do conhecimento até a disseminação. Existem várias metodologias, frameworks, para modelos, né? Por exemplo, um modelo muito importante, a espiral do conhecimento do Nonak e do Takeuchi, que nos mostra como que o conhecimento tácito, que é o conhecimento que está na nossa mente, se transforma no conhecimento explícito e vice-versa, ou seja, como que há essa passagem. Eu, preocupado com isso, né, preocupado em ter um framework efetivo para implantar a gestão do conhecimento, das minhas consultorias, das minhas aulas, eu fui percebendo que necessitava efetivamente de uma estrutura que fosse capaz de contemplar todos esses processos. Bom, eu pesquisei bastante e vi uma lacuna aberta com relação ao Canvas, a um Canvas. A gente sabe que Canvas é uma metodologia, muita gente confunde Canvas com Business Model Canvas, do Alexander Osterwald. Esse cara aí lançou livro, lançou o Business Model Canvas, que é o Canvas mais conhecido, né? Por ele chamar o Business Model, às vezes, só de Canvas, o pessoal confunde um pouco. Mas não. Canvas é uma metodologia, e nós temos Canvas para tudo. Tem Canvas para recursos humanos, logística. Tem um Canvas muito importante de um brasileiro para a área de projetos, a gestão de projetos. Então, abrindo essa lacuna aí, eu percebi que faltava realmente um Canvas para a gestão do conhecimento. E eu, participando de um projeto de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, eu tive a oportunidade de fazer mesmo um estudo profundo para que um Canvas para a gestão do conhecimento, né, pudesse contemplar esses processos do conhecimento tácito e do conhecimento explícito. Então, daí a gente idealizou o KM Canvas. E como você bem falou, Bruno, que ele tem 13 blocos. Né? Ele tem 13 blocos e 4 áreas. As áreas são cenário, estruturação, retenção e disseminação. Então, para cada uma dessas áreas, nós alocamos 3 ou 4 blocos. Né? A primeira área do cenário, por exemplo, tem 4 blocos, que tem as diretrizes estratégicas, por onde que tudo começa, os stakeholders envolvidos, como que se faz o alinhamento do conhecimento com a TI e os negócios,
E quais são as necessidades do projeto de gestão do conhecimento? No segundo bloco, na segunda área da estruturação, nós temos 3 blocos. Quais são os processos do conhecimento? Aí, gente, tem um erro tão grave que as organizações, elas querem que o projeto de gestão do conhecimento, e outras áreas também que cometem esse erro, comece pela ferramenta. E é um erro pensar na ferramenta primeiro, tem que pensar nos processos. Então tem um bloco que é os processos do conhecimento. Depois, quais são os resultados e quais são as competências dos colaboradores, para fazer o famoso mapa de competência, ou seja, quem faz o quê. Indo para a terceira área, a área de retenção, o primeiro bloco da retenção é exatamente a espiral do conhecimento do Nonaka e do Takeuchi. Como que o conhecimento tácito e explícito, eles se transferem. Então nós temos 4 etapas, que é a socialização, que é a passagem do tácito para o tácito, a externalização, que é do tácito para o explícito, para as coisas ficarem registradas, a combinação, que é você melhorar o conhecimento que já está registrado, e a internalização, que são as pessoas aprenderem a partir do conhecimento registrado, passar o conhecimento o conhecimento explícito para o tácito. Depois nós temos o bloco da gestão documental, ou seja, nós vamos ter que fazer uma taxonomia, um plano de classificação. E aí, esse bloco eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é da plataforma digital, que é dividida em 3 partes. A parte da ferramenta, a parte da segurança da informação, olha aí, a segurança aí, né? E a parte da infraestrutura, ou seja, nós vamos para a nuvem, nós vamos ficar nos nossos próprios servidores. E, por fim, a quarta área, que é a disseminação, composta por 3 blocos. Como que eu vou disseminar o conhecimento retido? Depois, quais indicadores eu vou usar para medir? A gente sabe que isso é importantíssimo, né, gente? A gente tem indicadores para mensurar. E, por fim, como que eu vou conduzir a execução do projeto? Ou seja, eu vou usar o Kanban, eu vou usar o Scrum para que o meu projeto seja realmente executado de uma forma muito assertiva, né? Eu não posso errar a tríade custo, prazo e escopo no meu projeto de gestão do conhecimento. Então, rapidamente, né, pessoal, assim, eu pude dar uma explanação geral do KM Canvas, o Knowledge Management Canvas, o Canvas da gestão do conhecimento. Nossa, foi muito de boa essa explicação. Bateu todos os pontos, assim. Não tem como falar, a ferramenta é sua, né, cara? Você mandou muito bem. Mas você falou uma questão que eu achei interessante. Muitas pessoas começam a usar começam pela ferramenta e não pela avaliação de conhecimento. Isso acaba gerando muito retrabalho, não gera, não? Se você começar já executando pela ferramenta, sem separar o que é o conhecimento que vai ser transmitido, e coisas do tipo? Olha, Marcelo, eu escrevi um artigo, né, que o título é assim: Todos gostam de ferramentas, mas e os processos? Então, eu acho o seguinte: se isso eu já cometi um erro lá mais de uma vez, tá, pessoal? Mas no passado, tá? A empresa vira e fala assim: nós queremos implantar uma ferramenta. Nós queremos a ferramenta Wiki. Ok. Eu não questiono que a ferramenta Wiki, né, é uma ótima ferramenta para a gestão do conhecimento. E o Wiki tem várias vantagens, né? A ferramenta propriamente dita, ela é free, tá certo? 99% dos Wikis são free. Agora, como que eu vou estruturar o Wiki? O que eu vou colocar no Wiki? Então, tem um amigo meu, até fez mestrado comigo,
ele tem uma empresa importante de software aqui em Belo Horizonte, e ele virou para mim assim, vou implantar o Wiki. Ah, ok, pode implantar, mas você não vai pensar nos processos primeiro? Isso tem uma década isso, tá, gente? Ele falou, não, nós conhecemos nossos processos muito bem. Pessoal, depois disso, ele me procurou, falou, Zaidan, me ajuda aqui, realmente, a ferramenta está ok. Agora, ela não está estruturada, os nossos processos não estão modelados. Aí a gente precisa muito do aporte da gestão de processo, do Business Process Management, do BPM, para que modele propriamente dito os processos. Padronize os processos antes de falar, antes de efetivamente achar que a ferramenta vai fazer tudo, né? Então, é um erro que, infelizmente, a maioria das empresas cometem. Ou seja, querer a ferramenta primeiro, por achar que já entende do que precisa colocar lá, e depois ela vai ver que não dá conta, tá certo? Olha bem, pessoal, seria muito cômodo eu chegar aqui e falar, não, vamos começar pela ferramenta, usa a ferramenta X, ferramenta Y, mas não é desse jeito, sabe? Então, hoje, como eu falei que eu cometi esse erro no passado, eu acho que hoje eu posso, alertar quem quiser. Eu não estou falando só da gestão do conhecimento, tá, gente? Tem outras áreas também que o pessoal acha que começando pela ferramenta vai estar ok e não vai estar ok, tá? Então, o nosso KM Canvas, ele tem um bloco lá na estruturação que são processos do conhecimento, ou seja, ali você vai tentar elencar todos os processos que a organização tem e que é realmente afetada pelo conhecimento. E aí você pode modelar, pode usar, como eu falei, de uma metodologia de modelagem de processos, como o BPM, usando a anotação BPMN, com ferramentas gratuitas que se encontram por aí. Tá bom? Não sei se deu para mostrar, Marcelo, essa importância, que você bem perguntou aí. Com certeza, ficou claro sim. Eu queria aproveitar, Fernando, te perguntar, você comentou de mestrado, você pode contar para a gente quais são as linhas de pesquisa, onde que é, pode falar esse tipo de coisa? Posso, que legal, Heitor, você ter perguntado isso, viu? Olha, como eu comentei, eu comecei a minha carreira dando aula, com 20 e poucos anos eu dava aula de Basic. E a minha família é uma família de professores, de diretores de escola, minha mãe foi diretora de escola, irmãos, tios, etc, etc. Então isso ficou um pouco impregnado em mim para eu desenvolver. Evidentemente que eu tinha que desenvolver isso, Então eu comecei dando aula, mas eu não continuei. Eu parei um bom tempo para trabalhar como analista e desenvolvedor. Lá já mais experiente, com 40 e tantos anos de idade, eu resolvo fazer um mestrado. Eu já tinha 2 graduações na área de TI, uma ciência da computação e uma outra que vocês não vão nem acreditar, desenvolvimento XML. Eu tenho uma graduação em desenvolvimento XML, é isso mesmo. Mas aí eu faço uma escolha muito acertada na minha carreira de um mestrado em administração, sabe? Então, nessa escolha, eu costumo brincar que as portas não foram abertas para mim, elas foram escancaradas, mas cada caso é um caso, Então, eu tinha já uma experiência muito grande, e esse mestrado me possibilitou entrar na docência. Eu já comecei nessa segunda fase de docência da minha vida, dando aula em pós-graduações, lato sensu.
E aí, não muito satisfeito, sabe, Heitor, eu resolvo fazer um doutorado em ciência da informação. Então, eu construí uma carreira interdisciplinar, sabe? A base foi TI, né? Eu fui muito tempo desenvolvedor, mas faço um mestrado em administração, onde eu tenho meus primeiros contatos com a gestão da informação e do conhecimento. E logo depois culmina com um doutorado em ciência da informação. Esse sim é onde que a gente estuda a informação e o conhecimento. E aí, uma faculdade, que eu já dava aula de pós-graduação lato sensu, eu migrei para o mestrado que ela tem. O mestrado lá, o mestrado do IETEC, aqui de BH, é um mestrado de engenharia e gestão. É um mestrado também interdisciplinar. Então, eu me situei nesse mestrado, né, na gestão de processos, gestão de projetos, gestão da inovação e gestão da informação e do conhecimento. Então, hoje, pessoal, o KM Canvas ele já conta com 2 dissertações defendidas, 2 dissertações de mestrados defendidas e quase que assim uma dezena de artigos publicados, o KM Canvas, né? E eu já estou com outros alunos pesquisando, porque eu acho que uma metodologia desse porte, Canvas, né? Ele precisa ter a pegada comercial, né? Tem que estar nas empresas, sendo implementada em consultorias e tal, mas ele tem que ter essa validade acadêmica. Esse é o meu pensamento, tá? Eu acho que a validade acadêmica ela dá um respaldo, uma fundamentação muito grande por que a gente faz, né? Então, por exemplo, tem um capítulo de livro escrito sobre o Canvas, o KM Canvas. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a validação acadêmica é algo muito importante. E me entristece muito eu perceber, posso estar errado na minha percepção, mas que hoje atualmente no Brasil, né, o saber técnico está desvalorizado, o saber científico não está sendo devidamente respeitado. Então, me entristece muito esse caminho. E a gente vê que tem pesquisadores igual você que se dedicam, que fizeram tudo para algo ser testado, validado e ter uma utilidade, e mesmo assim nem sempre a gente recebe os apoios ou os incentivos, reconhecimentos devidos. Isso me entristece bastante. Bom, eu concordo com você, viu, Marcelo? Concordo e acho que outros países não têm esse mesmo direcionamento. Por quê? Sabe por quê? Porque as empresas nos outros países estão muito perto da academia. Aqui no Brasil, as organizações estão distantes das universidades. São poucas universidades que a gente tem próximo, né? Então, existem muitos mestrados, doutorados, que são muito teóricos. E eu não compactuo com isso, sabe? Eu acho que o mestrado, o doutorado, ele tem que ser prático e aplicado. Mas para isso as empresas têm que estar perto das universidades. E nós estamos muito longe disso aqui. Existe já, né? Existe. Mas há assim, um longo caminho para ser trilhado ainda. E é bom, né? É bom porque aí a gente pode trabalhar bastante, né, Marcelo? Tem muito campo para a gente trabalhar, né? Ah, sempre vai ter. É bem interessante conseguir aplicar todo esse conhecimento, todo esse estudo que é feito, né? E até pegando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta no sentido de, aqui nesse podcast nós falamos de tecnologia e segurança. E o conhecimento nessa área é imenso e não para de crescer. Nesse contexto, como você enxerga que é possível fazer a gestão desse conhecimento que tem um crescimento tão exponencial? Eu acho que essa área de segurança, né, eu não sou especialista nela, mas evidentemente que a gente tem um posicionamento e a gente tem um pensamento, né? Então,
o que eu penso primeiramente, é o seguinte: as empresas elas ficam muito alarmadas com a segurança, né? E não sabem exatamente de que ameaça que elas precisam falar, né? Então, primeiramente, o que eu estou precisando, tá certo? E segundo, depois dessa análise, né? Quais os pilares da segurança, né, eu posso utilizar para mitigar o que eu preciso. Então, primeiro ponto, em termos de segurança, assim, bem passando, né, seria isso. Muito bem. Agora, com relação à gestão do conhecimento e à segurança da informação, né, o que eu costumo falar? Que a gestão do conhecimento, ela possibilita que qualquer área possa ser utilizado por ela, né? Então, pensa bem, uma empresa de segurança, tá certo? Ou uma empresa, de um modo geral, que tenha a área de segurança e que não tenha a gestão do conhecimento dessa área ou dessas pessoas. Eu não consigo imaginar. Eu, sinceramente, eu fico pensando. Eu tive que fazer uma reflexão para entrar nesse direcionamento, que eu sabia que vocês iam me perguntar isso, né? Eu fico pensando, como que uma empresa de segurança da informação pode não pensar na gestão do conhecimento, né? Então, visto isso, ela precisa fazer muito bem uma estruturação do que ela precisa reter, né? Tanto do conhecimento tácito quanto do conhecimento explícito. Por exemplo, as pessoas lá que estão trabalhando lá, será que elas transmitem conhecimento delas para as outras pessoas? Ou seja, aquela conversa, né? E isso está muito claro hoje no método ágil, por exemplo. Nós temos aqueles 10 minutos diários do Scrum, por exemplo, né? Que as pessoas conversam todo dia, né? Então, será que elas estão fazendo isso? Primeiro ponto. Segundo, o conhecimento tácito que as pessoas têm, será que eles estão retendo em algum lugar? Ou seja, colocando aquele conhecimento efetivamente, armazenando ele para que as outras pessoas possam utilizar? E, depois disso feito, será que o grupo, a turma lá, sabe pegar esse conhecimento retido, que ora foi tácito, mas agora ele é explícito, e tem um mecanismo de busca, de obter no momento certo que eles precisam? Será que ela tem isso? Para que no momento da coisa, da vida real, os minutos que precisam ser aproveitados, venham e busquem esse conhecimento que está retido, está guardado. Então, eu fico pensando isso. Sabe, assim, como eu falei, né? As áreas, quase todas as áreas podem valer-se da gestão do conhecimento. Mas uma área que é tão assim, que tem conhecimento tão melindroso como a área de segurança, ela tem que se preocupar ainda mais ainda, para não se perder, para que as pessoas possam realmente utilizar. É mais ou menos por aí. Fernando, então, aí tu fala sobre conhecimento tácito. E assim, ó, geralmente um problema muito crônico que sempre existe é aquela pessoa que tem o conhecimento de alguma coisa mais específica e tá com ela.
E às vezes ela sai como tu citou, né? Ela sai da empresa e ela leva aquele conhecimento com ela. E muitas vezes não é que ela não queira passar o conhecimento, mas tem a dificuldade no passar o conhecimento. E aí, como é que a gente faz? Aproveitando essa questão do Bruno, e quando o cara tem o conhecimento, mas ele não quer passar o conhecimento, é centralizador. Explica eu e os dois aí de uma vez. Vai lá. Exatamente, cara. Exatamente esses dois que eu ia destrinchar. Primeiro, a pessoa tem o conhecimento tácito e não sabe externalizar. Bom, esse aí é um pouco mais tranquilo da gente trabalhar, porque da mesma forma que hoje nós temos, né, na área de dados, nós temos o Data Driven, o Data Literacy, né? Primeiro são as organizações orientadas a dados, é o Data Driven. Segundo é o Data Literacy, que é a alfabetização nos dados, né? Eu acho que nessa direção aí, né, dentro da área de inteligência de negócios, nós podemos ter o gestor do conhecimento facilitando essa passagem do conhecimento tácito para o explícito. Aí, efetivamente, nós precisamos de uma boa ferramenta, tá? Depois dos processos modelados, né? A ferramenta ela vai ser fundamental. Por quê? A ferramenta ela tem que trabalhar de uma maneira muito tranquila e transparente para que no próprio ambiente de trabalho dele ele vá transformando o conhecimento dele tácito em explícito. Por exemplo, um desenvolvedor com uma boa ferramenta de documentação, ele, na medida que ele for desenvolvendo, escrevendo código, tá certo? Ele já vai documentando. Então ele está fazendo essa passagem do tácito para o explícito, né? Então aí entra o gestor do conhecimento e entra uma ferramenta boa. Por exemplo, eu acredito muito na ferramenta Wiki, tá, gente? Eu sou defensor de Wiki desde quando o Wiki surgiu em 2004. Fui conhecer o Wiki em 2007, mais ou menos. Muita gente nessa época confundia a ferramenta Wiki com Wikipedia. O Wikipedia é uma enciclopédia digital que por trás dela tem uma ferramenta Wiki, que é uma das melhores ferramentas Wikis que existe no mundo, que é o MediaWiki. Ok, mas não pode confundir ferramenta Wiki com uma Wiki que uma organização tem, como uma direção na área de uma enciclopédia. Então, primeiro ponto, gestor do conhecimento e a ferramenta para facilitar. Agora, o Marcelo entra, pegando o gancho do Bruno aí, falando da proteção. Bom, um dos tópicos que eu leciono, tanto no mestrado, quanto no doutorado, quanto nas graduações e pós-graduações, é as pessoas que tendem a proteger o conhecimento delas, elas têm de ser orientadas por meio da cultura organizacional. Ou seja, às vezes, a cultura da empresa, a cultura propicia ela ter essa proteção. Olha que loucura, mas é verdade. Se é uma empresa muito hierárquica, familiar, tá certo? Ela tende a propiciar isso. Agora, se for uma empresa, já com uma visão horizontal, ou então em forma de células, eu tenho feito essa implantação. Eu tenho algumas áreas de TI que eu pego,
A única solução que eu vejo para que as pessoas comecem a não proteger o conhecimento delas é transformar em células. Uma célula composta de 3 pessoas, a outra de 4 pessoas, sabe? Porque aí há mais proximidade entre as pessoas, é mais fácil de lidar, a quebrar essa cultura tradicional e mudar o mindset para o mindset ágil, pensamento voltado realmente para que as pessoas possam não pensar em proteger o conhecimento. Gente, eu já não tenho essa cultura de proteção há muito tempo. Eu fui gestor de TI de uma indústria durante 10 anos. E eu me programei sair de lá. O dia que eu me programei sair de lá, tá certo? Eu fiquei meses passando o conhecimento que eu tinha. Eu não queria mais que houvesse uma dependência minha lá, tá certo? Então, mas por quê? Porque a cultura ela estava propiciando essa minha passagem, essa minha nova etapa, né? Então, a cultura tem que ser mudada. E a cultura vem sair do mindset tradicional, que é aquele mindset, gente, lá do início, né, da industrialização, quando as pessoas faziam um movimento repetitivo, né, não tinha criatividade, não tinha inovação, para esse mindset ágil de hoje. É um mindset que as pessoas são disruptivas. Mas isso não é simples, tá? Não é simples para se quebrar essa proteção do conhecimento individual, tá certo? Aí, quando a cultura muda, e se ainda houver alguém que esteja nessa cultura tradicional, ela não vai ter lugar para ela. Mas ela não vai ter, ela vai estar deslocada. Né? Então ela vai ter que participar desse processo de compartilhamento e disseminação. Esse é o meu pensamento, tá? Não, com certeza. É bom você ter falado nessa questão. Eu queria saber o seguinte, assim, pensando, né? A aplicação da gestão do conhecimento numa empresa, ela é macro, ou seja, ela envolve vários setores, a fonte de origem de dados, de como a empresa tem, aquele conhecimento ali de negócio, ou ela se aplica micro, ou seja, é setorial. É lá no setor da pessoa e transformar, vamos botar de TI, né? Já que a gente aqui é todo mundo de TI. Um setor de TI é onde a gente explica a todos como funcionam todos os sistemas, Ótima pergunta. explica por que ele é importância e tal. Ótima Como é que ela é? pergunta, É micro, Marcelo. macro, ambos? Marcelo, pode ser os dois. Pode ser os dois. Tá? Por exemplo, eu já implantei a gestão do conhecimento numa empresa de 1.000 funcionários só na área de TI dela, que tinha umas 15, 20 pessoas. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu entrei numa empresa de 1.000 funcionários, só que a nossa atuação foi na TI. É ali que a gente queria atuar. Então, tudo que eu estou falando de melhor aqui, a gente implementou lá. Por outro lado, né, você pode pensar num projeto, então, no caso, micro. E você pode propagar isso para os outros setores. Você pode ir propagando, tá certo? Setorialmente. Tá? Agora, você pode pensar em um projeto extremamente abrangente. Esse projeto ele é desafiador, esse abrangente. Mas não é que não tem jeito, tem jeito. Tá certo? Tem muitas empresas do mundo inteiro, empresas enormes, tá? Empresas enormes que implantaram na empresa inteira. É claro que são projetos para anos, né? E muitas pessoas envolvidas, tá certo? Uma equipe envolvida. Muito bem. Nesses projetos maiores, mesmo nesses projetos
maiores, é recomendado que se comece por um projeto piloto, né? Que comece por um projeto piloto, rodando todas as etapas nesse projeto piloto, testando, validando. Aí, se der certo, porque aí você já está com uma cultura da empresa inteira, né? Nesse projeto piloto, pelo menos, a cultura já está decidida, definida, tá certo? E aí, então, você pode pegar aquilo e replicar para as outras áreas. Aí você pode ir aumentando a sua capacidade de implantação, né? Então, você começa pequeno, valida, testa, pede para as pessoas usarem, dando certo, ou seja, olha bem, você já definiu as ferramentas, você já definiu alguns processos que são processos comuns. Então, muita coisa vai ser replicada já, né? Você já definiu qual o processo de implantação, né? O processo. Então, muitas coisas você já definiu. E aí você vai replicar isso nas outras áreas. Tá certo? Mas não tenha dúvida, né? Quanto maior a abrangência na organização, mais desafiador é. Tá certo? Aí você não vai ter uma pessoa só, você vai ter que ter uma equipe, né? Tomando conta disso. Você, às vezes, não vai ter apenas um gestor do conhecimento, mas você vai ter lá o que a gente costuma falar, né? Está muito na moda hoje o C-Level, né? CIO, CFO, CEO. E nós temos o C do conhecimento também, que é o CKO, que é o Chief Knowledge Officer. Tá? CKO. Então você vai ter que ter um CKO dentro da sua empresa. Uma vez eu fui numa empresa que eu recebi um cartãozinho de visita, ainda estava cartãozinho impresso, né? Hoje é tudo digital, né? Tava lá uma pessoa, cargo dela, CKO. Eu fiquei assim extremamente feliz com isso, sabe? Porque era uma empresa era uma mineradora, uma empresa muito grande e que estava pensando nessa abrangência. Então precisava de um C-level do conhecimento. Se caiu, sabe? E o se ferrou, ninguém fala, né? Como é que é? E o se ferrou, ninguém fala, né? Essa foi boa, essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia, não. Eu não posso falar minhas aulas, hein, cara? Nesse mundo em que a gente está tendo cada vez mais hackers e notícias de vazamento de dados, o se ferrou Ai, meu Deus, né? tá, Cara, não tá, conhecia essa, viu? tá tenso. Desculpa, só porque eu não podia perder essa piada, mas eu não desmerecendo os C-levels, Cara, eu sei que eles são importantes. adorei essa. E vou contar em sala de aula e vou falar que foi você que contou, hein, cara? Então manda todo mundo ouvir nosso podcast para ouvir essas sacadas É incríveis. isso aí. Ô, Fernando, você falou uma coisa muito interessante. Em uma empresa que eu trabalhei, eu aprendi uma lição que eu não esqueço. Quando você retém o conhecimento, pode até pensar que está garantindo emprego, deixando a empresa dependente de você, mas é uma faca de dois gumes, porque você acaba ficando preso ali naquela função. Quando você transfere o conhecimento, se aparece uma oportunidade, uma promoção, um novo desafio, você pode ser considerado para assumir essa posição, porque vai ter alguém apto, já preparado para continuar fazendo o que você fazia antes. Então, vale a pena transferir esse conhecimento. E pegando esse gancho, a gente escuta alguns especialistas falando que é importante seguir uma carreira em T. E o que isso quer dizer? Você é generalista no sentido de conhecer um pouco de tudo da área, mas acaba se especializando em algum tópico com um grau de profundidade ali mais elevado.
Em questão desse conhecimento aplicável, você acredita que esse é o melhor caminho? Saber um pouco de tudo e saber tudo de alguma coisa? Heitor, primeiramente, você comentou essa questão, né? Você se proteger para achar que você, né, vai ter aquele domínio, né? Eu acho que isso está completamente equivocado, né? Eu tenho esse pensamento desde muito tempo que eu tenho isso, eu tenho propagado isso para os meus alunos, nas minhas palestras. A minha consultoria, por exemplo, Heitor, eu treino as pessoas, né? Então, as minhas consultorias, uma época, eu fui consultor do Sebrae Tech, que é um programa que o Sebrae teve, né? Muito interessante. Eu prestei consultoria em mais de 30 empresas, pequenas consultorias, né? Era uma consultoria para microempresas, e eu sempre deixei a empresa autônoma naquilo que eu fui propor, né? Então, primeiramente, eu acho assim que a gente tem que tentar passar para as pessoas, se a gente estivesse no mundo, né? Tem uma história tão interessante, né? Que se você tem uma vela acesa, tá certo? Se você acender com o seu fogo da sua vela, a sua chama, uma outra vela, a sua vela não vai apagar. Você pode acender quantas velas forem, que a sua vela não vai apagar, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe, essa questão. E a segunda coisa que você coloca, que é a carreira em T, eu sempre acreditei nisso também. Estou concordando com tudo que vocês estão falando, né? Eu sempre acreditei nisso também. Ou seja, eu acho que a gente tem que ter o máximo de conhecimento generalista, né? E acho que uma carreira interdisciplinar é uma demonstração que isso é realmente verídico, né? E aí eu costumo falar, não sei se vocês conhecem esse texto, você deve conhecer, né? De fazer as descidas verticais. Então, é a base do seu T, né? Você faz as suas descidas verticais. E aí você escolhe quais são as suas melhores habilidades para você se fortalecer. Eu acho muito importante também nós fazermos a análise SWOT da nossa vida. Análise SWOT, forças, fraquezas, habilidades, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá certo? Ou seja, eu também acredito, né, que a gente deve, na nossa carreira, assim, fortalecer os nossos pontos fortes. Se você tem um ponto forte que é a segurança da informação, fortaleça cada vez mais esse ponto forte para ele ficar bombado, ficar espetacular. Então, né, eu acho que você pode escolher algumas descidas verticais, tá certo? E não pode ser muita, né? Porque a gente também tem que ter vida familiar, vida de lazer, né? Eu, por exemplo, eu tô com quase 60 anos, tá? Mas eu jogo tênis. Eu jogo tênis igual um menino. quem me dera, hein? Mas amanhã, 6h30 da manhã, eu vou estar jogando tênis num campeonato de um clube aqui. E simples ainda por cima. Né? Então, Opa, vamos subir a hashtag vai Dan. Como é que é? Vou subir a hashtag vai Dan. Olha bem, cara, o clube tem um aplicativo, né? O meu filho mais velho, dessa empresa de games, ele jogou tênis, mas ele jogou tênis mesmo, viajou e tal, e ele está lá no topo desse ranking, são 300 tenistas, ele está no topo. Eu consigo ficar entre os 30, cara.
entre os 30 de 300. Então eu estou ganhando os meninos ainda. Entendeu? Então, bom, eu estava falando o seguinte, temos que ter a nossa vida de lazer, nossa vida de família. Né? Então, escolham umas descidas verticais. E não sejam muitas. Né? Eu acho que não pode ser mais do que meia dúzia. Na minha opinião. Porque também a gente não dá conta. Né? Igual eu comentei, as minhas áreas são gestão de processos, gestão de projetos, arquitetura corporativa. Tá. É no máximo meia dúzia. Para você se fortalecer. Né? Então, eu acho que essa carreira em T, sempre pensei nisso, sempre achei que é um bom lugar da gente se posicionar. Tá? Conhecer muitas áreas. Por exemplo, nós estamos aqui, gente, em um podcast de segurança da informação. Eu estou falando com 3 especialistas. Tá certo? E nós estamos batendo um maior papo aqui. O papo tá rolando. Entendeu? Então, isso é conhecimento geral. Na área de TI, no caso. O papo tá ótimo. Tu falou que tu não retém conhecimento, né? Então, eu gostaria só de reforçar isso, que assim, um dos exemplos que eu mais vi isso, que me chamou a atenção, foi quando eu fui lá conhecer o teu e-book, que simplesmente assim, ali diz assim, ó, clique aqui para baixar. O que eu já tô acostumado? Tu clica aqui, ele vai te jogar para um site onde tu tem que botar 1000 dados para talvez depois tu baixar. O teu não, o teu me surpreendeu porque eu cliquei aqui e ele baixou na hora. E não tem frescura, tu apertou, tá ali o PDF. Fiz questão de fazer desse jeito. Ainda bem que você percebeu, cara. Porque isso foi uma questão que eu fiz. Eu fiz questão de fazer isso, cara. Soma, aquela pergunta ridícula, né? Depois que você digitou todos os dados, ele fala, agora quanto que é 2 mais 2? Aí você põe lá, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso não existe, não. Você quer falar que você está doando, você está dando, você está fornecendo conhecimento? Não, cara, não é por aí. Não é por aí. E obrigado por você ter percebido isso e ter comentado, viu? O gratuito deixa de ser gratuito, né? E nessa linha, assim, você acha que é comum as pessoas confundirem a gestão de conhecimento com dar aulas e prover treinamentos na empresa, ou a gestão de conhecimentos é justamente isso? Aproveita e já deixa aí pra galera o conceito de gestão de conhecimento. Gestão do conhecimento, o conceito bem assim, básico, né? É uma coleção de processos que possa contemplar desde a criação, do armazenamento, da transferência, da disseminação do conhecimento. E aí a gente tem que saber diferenciar dado da informação e do conhecimento. Porque o dado é aquele elemento mais simples, né? Que não tem nenhum valor. A informação já é o dado contextualizado, é o dado inserido num contexto qualquer, com significado. Agora, o conhecimento é a informação interpretada. Né? O conhecimento divide em 2, do jeito que nós falamos desde o princípio do nosso papo, tácito e explícito. Então, se você já tem um dado com significado, você vai interpretá-lo, você vai transformar ele realmente em algo de muito valor organizacional. Tá? Então, primeiro ponto é esse. O outro ponto, por incrível que pareça, eu esqueci qual foi sua pergunta, sua segunda. É comum as pessoas confundirem ali gestão de conhecimento com dar aulas e treinamentos na empresa. Beleza. Treinamento, viu, Marcelo? O treinamento faz parte da gestão do conhecimento. É exatamente a internalização. Né? Então, o treinamento, o dar aula, tá certo? Isso é uma das fases. Sabe? Então, a gestão do conhecimento é um conceito guarda-chuva, que abrange muito mais coisa. Então, esse treinamento hoje está sendo muito privilegiado. Né? Recentemente nós fizemos um trabalho numa grande companhia
energética aqui de Minas Gerais, de treinamento utilizando a gestão do conhecimento por meio da realidade virtual. A realidade virtual com óculos, né? Sabe aquele negócio das pessoas terem que subir no poste para aprender a trocar aqueles elementos de alta tensão? Nós transformamos aquilo ali num treinamento baseado na gestão do conhecimento com realidade virtual e com gamificação. Com gamificação. E com mais um outro processo que é o aprendizado adaptativo. O que eu aprendi? O adaptative learning é você ir aprendendo na medida que as suas respostas estão positivas ou não. Então, se você é um cara muito bom e começa a responder tudo corretamente, você vai andar muito mais rápido. É o aprendizado adaptativo. Então, tudo isso aí faz parte da gestão do conhecimento da aprendizagem. Mas, longe de dar aula não tem nada a ver com a gestão do conhecimento, né? Dar aula, a docência também está dentro desse grande conceito guarda-chuva, né? Você pode passar o seu conhecimento tácito. Você está fazendo um processo da gestão do conhecimento, tá certo? Dentro desse grande conceito guarda-chuva aí. É certíssimo. É porque eu já passei por experiências e assim, de conversar com algumas pessoas e as pessoas, não. Lugar A ou lugar B tem uma gestão de conhecimento incrível, eles dão treinamento a todo Não momento. Gente, falei, treinamento é conhecer uma ferramenta em específica, vamos dizer assim, de uma forma geral. Mas gestão de conhecimento envolve muito mais do que isso, envolve você saber. Perfeito. Aí eu posso ser que eu tenha definido errado, tá? Envolve você saber o quanto você. A sua participação na empresa e como você está ajudando em todo o negócio dela, porque toda a área é importante que você conheça para onde vai a informação que você está gerando, o trabalho que você está gerando, para você entender como tudo isso se liga. Uma empresa é uma engrenagem, é uma ferramenta, um motor único, não tem só uma partezinha. Então, foi mais ou menos nessa linha, assim, na hora que eu defini. Foi muito, muito além? Ou muito aquém? Não, você está. Marcelo, assim, só complementando, não é muito além. E assim, tem aquele velho caso, que eu pelo menos já passei também, daquele cara que tem aquele conhecimento específico de uma planilha, de um sistema legado, e que ele morre com aquele conhecimento. E isso causa uma dificuldade quando há uma aposentadoria, quando há uma saída desse funcionário. E essa parte que o Zaidan estava falando da gestão do conhecimento tácito, dele passar isso à frente, cara, isso assim, ó, não é toda empresa que tem, não é todo sistema que consegue passar isso, e isso é crônico sempre. É isso aí, cara. Imagina um desafio que está para vir pela frente aqui na minha carreira. Talvez seja o maior desafio de todos eles, que é participar de um projeto de gestão do conhecimento numa grande instituição mineira de segurança pública. Vai ser o maior desafio da minha carreira, sabe? Se isso realmente concretizar. Nossa, Vai ser muito legal. Vai ser muito. mas vai ser Vai ser mesmo. muito. Mas segurança pública física ou digital ou tudo? Tudo. Eita! Tudo. Vai culminar a minha carreira, vai chegar assim, sabe? Depois disso eu vou falar assim, olha, eu posso descansar um pouco mais tranquilo, porque eu fechei hoje eu já sou consultor de uma autarquia aqui de Belo Horizonte, sabe? Na área de gestão de processos, gestão de projetos e gestão do conhecimento. É uma autarquia, né? Muito baseada em serviço público, certo? Mas não é totalmente serviço público. Agora, essa não. Essa é uma empresa de serviço público na área de segurança física, digital, né? Então,
assim, eu creio, o maior desafio que está para um projeto assim enorme, né? E que é uma equipe grande, não é só eu, tá? Então, você junta as melhores informações, lições aprendidas, faz aquela coisa tudo bonita e volta Com aqui para contar pra certeza. gente como foi essa experiência. Porque essa é a ideia, a gente falar aqui com todo mundo e contar essas experiências de que a gente tem, o prazer que a gente tem de trabalhar na nossa Aí eu já vou área, poder né? falar, Somos profissionais de tecnologia porque amamos. claro, e aí eu já vou poder falar qual a empresa que é e tudo, contar o caso, né? Que por enquanto, realmente, infelizmente, eu não posso falar, né? Não, com certeza. Aqui é tríade da segurança da informação, né? Confidencialidade. Então, tá lá. Tem que manter a É isso aí, confidencialidade. cara. Show de bola, Fernando. Foi muito legal esse bate-papo, mas estamos chegando no final do Podputs Só de passou muito hoje. rápido, hein, Heitor? Fernando Zaidan passou, a gente conversou, nem viu a hora. Eu queria agradecer muito sua presença, desejar sucesso aí no seu projeto, uma boa sorte no seu jogo, que você faça muitos aces. E queria ouvir aí sua sacada final, manda as considerações Bom, finais. a minha sacada final é para que vocês possam perpetuar isso que vocês estão fazendo, esse compartilhamento de conhecimento que é muito bacana. Espero que vocês tenham muito sucesso também. E se alguém quiser conhecer mais sobre o meu projeto, tá tanto lá no www.fernandozaidan.com.br quanto no kmcanvas.com.br. São os meus dois sites. E no LinkedIn também, estou muito presente lá. O próprio Bruno, né, Bruno? A gente já conversou muito pelo LinkedIn lá. O LinkedIn Fernando Zaidan me acha fácil lá, tá bom? Então espero que vocês tenham muito sucesso e eu queria novamente agradecer e desejar a todo o público seu um grande abraço e muito sucesso também. Show, Bruno, suas considerações finais. Gente, já passou o tempo, a gente nem nota. Quando a conversa é boa, como se desenvolve rápido, né? Ó, só lembrando, o site do Fernando, como é o resto das informações, a gente sempre bota na descrição. Então, quem ficou curioso e não conseguiu completar e não ouvir, é só ler ali na descrição que vai estar todos os links. Demais, eu deixo aqui meu agradecimento ao Fernando, porque olha, foi muito boa essa conversa, valeu a pena. E como eu disse no começo, a gente ganhou o conhecimento aqui. Valeu, É isso aí, Marcelo, suas considerações. Ó, eu quero dizer que foi muito, muito bacana. O papo foi muito instrutivo hoje. E essa caminhada, Zaidan, a gente está construindo cada vez mais com a participação de vocês. E a gente tem tido um público muito legal, uns participantes muito legais. E muito obrigado aí pela essa noite, por estar nos apoiando aí, cara. Valeu, pessoal. Muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. É isso, agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência e diz aí, já fizeram o backup hoje, né? Valeu!